Pessoal, tudo bem? Eu estou muito animado hoje porque essa é a aula 11, a aula de crase, e é a nossa aula 11 de língua portuguesa, e eu sou apaixonado por crase. Quem me conhece pessoalmente sabe que é uma matéria que eu simplesmente amo, de paixão. Então, ao invés de trazer um conteúdo maçante aqui para vocês, eu vou trazer para vocês 10 principais regras básicas para vocês não errarem em questão de crase na tua prova, tá certo? Com essas 10 regras básicas, eu te deixo apto a acertar todas as questões possíveis de concurso? Não, estou sendo sincero, não, tá? Mas essas 10 principais regras básicas vai te fazer acertar mais de 90% das questões de crase em concursos. Então eu vou te dizer uma coisa, com essas 10 regras básicas tu vai sair daqui super preparado para questões de crase no teu concurso, tá certo? Então assim, ó, vamos ver essas 10 regras básicas, porque mais de 90% das questões de crase de concurso está incluído nessas 10 regras aqui, tá certo? Então vamos lá. 1. A crase deve ser empregada apenas diante de palavras femininas. Essa é a regra básica para quem quer aprender mais sobre o uso da crase, tá? Somente antes de palavra feminina. Apesar de ser a mais conhecida, não é a única. Mas saber que, salvo exceções, a crase não acontece antes de palavras masculinas já ajuda bastante. Caso você fique em dúvida sobre quando utilizar o acento grave, substitua a palavra feminina por uma masculina. Se o A virar AU, ele receberá o acento grave. O AU é a nossa regra do cachorrinho. A gente, ao longo do tempo estudando aí, a gente já vê, né? Se latir, vai crase, entendeu? Então vamos lá? Vamos continuar. Vamos ver o exemplo aqui. As amigas foram à confraternização de final de ano da empresa. Substitua a palavra confraternização pela palavra encontro. As amigas foram ao encontro de final de ano da empresa. Latiu? Latiu. Então vai crase. Elas foram à confraternização de final de ano da empresa. Certo? Tranquilo. Segunda regra, nunca vai crase antes de verbos, tá pessoal? Aqui ó, estou a caminhar desde cedo, comecei a falar sobre o assunto, eles continuaram a lutar depois da derrota, tá certo pessoal? Então assim ó, nunca vai crase antes de verbo, memoriza isso e tu não vai errar na prova, tá? 3. Antes de locuções adverbiais femininas que expressam ideia de tempo, lugar e modo. Às vezes chegamos mais cedo à escola. Ele terminou a prova às pressas, pois já passava do horário. E aí tem às vezes, tem às pressas, às favas, né? Tem algumas outras expressões que é nesse sentido de às alguma coisa, né? Às avessas, né? Então, isso aqui sempre vai crase, né? No plural, né? Às vezes, às pressas, às avessas, às favas, né? Então, tá tudo aí, né? Certinho? Antes de locuções adverbiais femininas, então, que expressa ideia de tempo, lugar e modo. Certo? 4. A crase, na maioria das vezes, não ocorre antes de palavra masculina. Isso acontece porque... Isso aqui era para estar vermelho, mas tudo bem. Isso acontece porque antes de palavra masculina não ocorre o artigo A, indicador do gênero feminino. O pagamento das dívidas foi feito a prazo. Os primos foram para a fazenda andar a cavalo. Então, antes de palavra masculina, né, não vai ocorrer crase. Certo? Tempere com pimenta e sal a gosto. Eles viajaram a bordo de uma aeronave moderna. Marcos foi a pé para o escritório. Quanta crase que a gente vê sobre isso, né? Pé é masculino, bordo é masculino, gosto é masculino. Então não vai crase. Certo? Simples assim. Existe um caso em que o acento indicador de crase pode surgir antes de uma palavra masculina. Isso acontecerá quando a expressão a moda de estiver implícita na frase. Observe o exemplo. Ele cantou a canção a Roberto Carlos. Tipo, a moda Roberto Carlos, né? A moda de Roberto Carlos. Da maneira que o Roberto Carlos canta. Então, ele cantou a canção a Roberto Carlos. Então, antes de palavra masculina, só vai nesse tipo de exemplo aí, né? Ele fez um gol a Pelé, né? Aqui faltou o acento no E, né? Pelé. Ele fez um gol a Pelé. Então, assim, a moda de Pelé, do jeito que o Pelé costumava fazer gols. Ele comprou sapatos a Luís XV. Ele comprou sapatos à moda de Luís XV, do jeito que o Luís XV utilizava.
certo? O 5, a crase sempre será na forma a craseado ou as craseado, exceto quando se tratar de preposição mais pronome demonstrativo. Aquele, aquela e aquilo. É também o único tipo de pronome em que a crase é obrigatória, tá? Então, assim, vai ter um caso ali depois que a gente vai ver, que é o pronome indefinido, que aí vai ter ali, nós vamos ver daqui a pouco um outro tipo de pronome que a crase é facultativa, né? O pronome possessivo. Depois a gente vai ver. Agora, esse aqui, aquele, aquela e aquilo, é o único caso em que a crase é obrigatória. Eu me refiro àquele garoto. Eu me refiro a aquele garoto. O a mais o aquele forma o aquele craseado. Que daí difere desse a sozinho ou o a com s sozinho também, né? Então, aquele garoto. Aquela mulher, eu entreguei meu coração. Eu entreguei meu coração a aquela mulher. Tá fora de ordem, mas isso aqui vai crase aqui, né? Então muita gente vai olhar assim e vai pensar, mas como é que eu vou começar uma frase já com aquela craseado? Mas não tá começando aqui. Tu tem que ver aqui, ó. Entreguei o meu coração. O verbo tá aqui, entreguei. Meu coração. A quem eu entreguei meu coração? A aquela mulher. Quem entrega algo a alguém, certo? Não pagarei a esta mulher. Ó, tá vendo que é o caso do um pronome, né? Pronome demonstrativo feminino que não vai crase. Porque não é aquele, aquela e aquilo. É o pronome demonstrativo, aquele, aquela e aquilo vai crase. Mas agora a esta não. A esta já não vai crase. Tá? 6. A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. É uma regrinha bem bonitinha, né? Do mundo dos concurseiros aí. A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. Nunca utilizar crase quando o a estiver no singular e a palavra seguinte estiver no plural. Exemplo, entrego o comando a pessoas responsáveis. A pessoas, não vai crase, porque a palavra está no plural. Nessa noite, chegamos a conclusões pessimistas. Chegamos a conclusões pessimistas. Conclusões está no plural, né? Apesar de ser feminino, as conclusões, né? Chegamos... Esse A vai ser no singular. E se fosse entrego o comando às pessoas responsáveis? Aí seria crase, porque seria o A e o AS, né? No caso o A com artigo, né? As pessoas, né? Para as pessoas. Aí iria crase, as pessoas responsáveis. E nessa noite chegamos às conclusões pessimistas, também iria crase. Mas quando é o A no singular e a palavra no plural, aí crase nem a pau. Tá certo? Vamos para a questão número 7, na regrinha número 7. Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase para quê? Então, essa também é outra regra bem batida dos concurseiros. Vou a Roma, volto de Roma, sem crase. Vou a Roma, volto de Roma, não vai crase. Agora, vou a Itália, volto da Itália, vai crase. Vou a Itália, com crase. Vou a Porto Alegre do gasômetro, está qualificado, né? Então, vou a Porto Alegre do gasômetro, né? Então, volto da Porto Alegre do gasômetro. Eu não vou dizer volto de Porto Alegre do gasômetro. Não, eu volto da Porto Alegre do gasômetro. É aquela cidade, é a Porto Alegre do gasômetro. Quando está qualificado, subentende-se como cidade. Por exemplo, vou a Roma do Coliseu, né? A Roma do Coliseu, aí ela é feminina, né? A Roma do Coliseu. Então seria vou a Roma do Coliseu, teria crase. Agora, no momento que eu volto só vou a Roma, aí volto de Roma. Então, a vou a Roma não vai crase. Então, sempre tu vai assim, ó. Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase pra quê? Né? Então, fica essa regrinha aqui interessante para vocês. 8. Nunca vai crase entre palavras repetidas. Gota a gota, pouco a pouco, cara a cara, face a face, uma a uma. O pouco aqui, ó, já não iria por ser masculina. Mas também ele não vai pelo fato de ser palavras repetidas. Gota a gota, pouco a pouco, cara a cara, face a face, uma a uma. E aí pode ter várias e várias outras palavras repetidas assim, né? Que vai te fazer, né? Centavo a centavo. Bom, enfim, várias outras maneiras vai ter ali de palavras repetidas e vai ter aquele A no meio e esse A no meio nunca vai ser craseado. Tá certo? 9. Intervalo de datas e horas, observe, ó. De 20 a 30 de janeiro, não vai crase.
Das 8 às 11 horas. Até às 11 horas. Aí vai crase. No horário de 8 a 11 horas do dia 15 de janeiro. É esse intervalo de horário, só que eu botei de 8 a 11 horas. Aí o de, ele tira a exigência da crase, fica de 8 a 11 horas, né, do dia 15 de janeiro. Então, nesse caso aqui não vai crase, mas em horas normalmente vai, que é esse caso aqui, ó, das às, né, das às, aí sempre vai crase. Agora esse de 25 a 30 de janeiro a gente vê cartaz de show toda hora aí, né, de eventos, feiras, exposições, rodeios, né, que eles falam de 25 a 30 de janeiro, aí mete uma crase ali. Não, gente, não vai crase. Em data não vai crase, tá? E a 10ª regra é casos em que a crase é opcional, que aí dá aquele nó na cabeça básico, né? Antes dos pronomes possessivos femininas, minha, tua, nossa, etc. Nesse caso, o uso do artigo antes do pronome é opcional. Observe, eu devo satisfações à minha mãe, ou eu devo satisfações à minha mãe. Apenas isso. Por exemplo, eu posso dizer eu vou à casa da minha mãe, ou eu posso dizer eu vou à casa de minha mãe, né? Também está certo. Se eu disser eu vou à casa de minha mãe, eu estou certo falando isso. E se eu disser eu vou à casa da minha mãe, é só uma questão de proximidade, né? Então, nesse caso, a crase é opcional. Antes de substantivos femininos próprios, vale lembrar que antes de nomes próprios femininos, o uso da crase é opcional, até porque o artigo antes do nome não é obrigatório. Observe. Carlos fez um pedido à Mariana, para a Mariana. Ou então, Carlos fez um pedido à Mariana apenas. Porque ele pode dizer assim, ó, eu fui à casa da Mariana. Ou ele pode dizer, eu fui à casa de Mariana. Também está certo, né? Claro, poderia gerar uma ambiguidade, eu fui à casa de Mariana, achando que é a cidade de Mariana, em Minas Gerais. Mas isso não vem ao caso, tá? Ele não tem como fazer um pedido à cidade, né? Agora, por exemplo, eu vou à casa da Mariana e vou à casa de Mariana. Os dois estão corretos de acordo com a língua portuguesa. Porque esse artigo na frente, que a preposição mais o artigo, o a mais o a preposição mais o artigo é o que forma a crase, né? E se o artigo é facultativo, a crase também vai ser facultativa. Porque tu pode dizer que tá com o artigo ou sem o artigo. Com o artigo é o craseado, sem o artigo é sem crase. Certinho? Depois da palavra até. Se depois da preposição até houver uma palavra feminina que admita artigo, a crase será opcional. Observe. Os amigos foram até a praça. Ou até a praça, ou até a praça. Ó, tá vendo? Eles foram até a praça. Também é opcional. Até a praça. Né? É opcional. Se foram até o quartel, poderia ser até o quartel ou até ao quartel. Também admitiria os dois, entendeu? Por isso que eu digo, pode ser o quartel ou ao quartel. E aqui então pode ser até a praça ou até a praça, craseado, certo? Então é outro caso de crase facultativa. E vamos fazer agora exercícios de fixação. Eu separei 5 exercícios de crase aqui. Dificilmente uma prova de concurso não vai ter questões de crase. Então a gente faz essas 5 aqui, depois vocês procuram mais na internet, façam, qualquer coisa pode mandar um tira-dúvidas ali. Graças à resistência, graças ao empenho, vamos dizer assim, né? Não é graças ao empenho, é graças ao empenho. Então seria graças à resistência, com crase. De portugueses e espanhóis, a Inglaterra furou o bloqueio imposto por Napoleão e deu início à campanha vitoriosa, deu início ao jogo, né? Seria ao, né? Então, aqui vai crase também, que causaria a queda, que causaria causaria o declínio, né? Causaria o declínio do imperador, não é causaria ao declínio. Então aqui não vai crase. Então, crase, crase, sem crase. Crase, crase, sem crase, resposta vai ser a letra C. Certo? 2. O avanço rumo a um desenvolvimento sustentável. Um é masculino, então não vai crase. Depende de diversos fatores, entre os quais estão o estímulo a novas ou as novas. Não, como está no singular, não vai crase aqui, tá
só tem opção no singular. Esse as aqui, ó, poderia ser lá também, só que na segunda opção não tem o as, só tem o a com crase ou sem crase. Então, nesse caso, é o a sem crase, porque a no singular, palavra no plural, crase nem a pau. Tecnologias e o compromisso ético de empresas que tenham como prioridade o respeito a causas ambientais ou às causas ambientais. Aqui nesse caso tem as duas, tá? Tem o as e tem o a. Então, não pode ser A nem C. Então vamos lá, rumo A, ó, sem crase, A, B ou D, né? Estímulo a novas, aí só tem a B, só ficou a B, ó. E aí, por último, o as, então vai ser a B, ó. A sem crase e o as craseado. Letra B, A e as. Sem crase e com crase no as. Próxima. Assinale a opção em que o as sublinhado nas duas frases deve receber o acento grave indicativo de crase. Fui a Lisboa, voltei de Lisboa, né? Paulo começou a falar também, antes de verbo não vai crase. Então, tem que ser as duas frases que devem receber o acento grave da crase. Então, a primeira não é, tá? Faltou o A, B, C, D, E aqui, né? Olha só, faltou A, B, C, D, E, tá? Faltou as letras, tá? Mas tudo bem. A não é. Pedimos silêncio a todos, não vai crase. Pouco a pouco, a praça central se esvaziava. Então, nenhuma dessas vai crase. Essa música foi dedicada a ele, também não vai crase. Os romeiros chegaram à Bahia. Aí aqui vai crase, mas como na primeira não vai, não é nossa resposta. Bateram à porta, né? Bateram ao portão, né? Fui atender. O carro entrou à direita, entrou ao lado, né? Vamos dizer assim, né? Entrou à direita da rua. Então vai ser essa a resposta letra D, né? E aí aqui todos aplaudiram, é verbo, não vai crase. Escreve a redação à tinta, né? Escreve a redação a pincel. Então não vai crase nenhuma das duas aqui e aqui também não vai crase. Então a resposta vai ser essa penúltima aqui, vai ser a letra D então, né? Apesar de não estar especificado as letras aqui, essa aqui o fui é a letra A, pedimos a letra B, esta é a letra C, bateram a letra D e todos aplaudiram seria a letra E. Resposta correta, a letra D. Certo? Considerando as relações de regência e ou o uso do acento indicativo de crase, assinale a alternativa correta. A quem não. Esse aqui é pronome, pronome não vai, tá? A quem interessaria tal proposta. As leis às quais se referiu, quem se refere a algo, né? Então, a lei às quais teria crase foram sancionadas. Não deu resposta a aqueles, né? Aqueles, tá certo? Questionamentos proferidos. Essa vai ser a nossa resposta, a letra C, né? A dirigente estava atenta a qualquer reivindicação, não vai, porque qualquer é pronome e não está entre as exceções de pronomes. E esse a, então, não vai crase. A carta encaminhada era semelhante a escrita pelo deputado. Ah, mas é verbo? Não, mas olha só, gente. Escrita é um substantivo, tá? Mas assim, ó, na verdade não é nem substantivo. Escrita seria um particípio de verbo. Então até não teria crase. Só que o problema é o seguinte, ó. A carta encaminhada era semelhante à carta escrita pelo deputado, né? Vamos colocar aqui no masculino. O bilhete encaminhado era semelhante ao escrito pelo deputado. Ao bilhete escrito pelo deputado. Viu que fez a regra do cachorrinho? Então aqui iria a crase, certo? Essa aqui teria uma crase, não tem. Então a resposta mesmo, letra C, certo? E a última questão, a número 5. Tu vai ver aqui que assinale a alternativa em que se tenha optado corretamente por utilizar ou não um acento grave indicativo de crase, certo? Vou a Brasília nos meus sonhos. Volto de Brasília, né? Volto de Brasília nos meus sonhos. Não vai crase. Nosso expediente é de segunda a sexta sem crase, tá? De segunda a sábado, por exemplo, de segunda a sexta, de segunda... Não, se for, por exemplo, a sábado, não faz o ao, tá vendo? Segunda ao sábado, não. De segunda a sábado, tá?
Então não vai crase. Pretendo viajar a Paraíba. Não, é a Paraíba, porque volto da Paraíba. Ele gosta de bife a cavalo. Cavalo é masculino, mas é a moda do bife, né? O jeito que o bife é feito. Então, ele gosta de bife a cavalo. Vai crase, é a letra D nossa resposta. Ele tem dinheiro a valer. Antes de verbo não vai crase. Resposta, letra D. Gostaram, pessoal? Gostaram de brincar de crase um pouquinho? Então, continue focado e até a próxima aula. Muito obrigado.